Olá, pessoal, tudo bem? Vou pedir para vocês escreverem o nome de vocês, um número, tá? E qual série que é, se é nono A ou se é nono B, tá bom? No bate-papo. Tô bem melhor, Cauã. Bom dia. Então, ó, vamos colocar o nome de vocês, tá? O número e a série no bate-papo para ficar registrado aí, tá bom? Bom, vou compartilhar aqui a tela para vocês que a gente possa começar a aula. Bom, o que a gente viu, né? Deixa eu colocar o bate-papo aqui. Isso aí, Cauã. Isso aí, Gabriel. O que a gente viu, né? A gente viu as pilhas associadas em série, né? Na aula passada. O que seria associado em série, né? Uma do lado da outra. Lembra quando a gente estudou sobre circuitos em série e circuitos em paralelo, né? Como a gente tinha um circuito em série, a gente tinha a fonte, que no caso aqui está representado pela nossa pilha, né? A gente tinha os condutores, que seriam os fios, e nós tínhamos quem? As nossas lâmpadas. Em série, o que significa ser em série, né? Uma do lado da outra. A mesma coisa com a pilha, né? Uma do lado da outra. Tá? E o que a gente viu? Qual que era a vantagem de colocar a pilha uma do lado da outra? A vantagem da gente colocar... Deixa eu só arrumar aqui, senão eu não consigo deletar aqui. Isso. Então, no circuito, a vantagem que a gente tem de colocar uma pilha do lado da outra é que a gente ganha o quê? Mais tensão, ou seja, a voltagem aumenta. Muito bem, Giovanni. Com uma só, olha como ficaria. Aqui, né, a toda a luminosidade dela. Com mais uma, olha o que ia acontecer. Opa, tem que ligar da maneira correta. Olha, aumenta quem? A nossa tensão. E toda vez que a gente tem uma tensão maior chegando, comparada à menor, né? Ela vai ter quem? Mais energia chegando. Né? Lembra que a gente falou da potência da lâmpada para ela poder, no caso, funcionar? Ele pega toda essa energia e transforma em energia luminosa. Tá? Então, a tensão de entrada, ela vai aumentar. Né? Então, o seu circuito ele vai trabalhar com uma tensão maior. Se a gente trabalha com uma tensão maior, o que ocorre? Vamos lá, vamos verificar, tá? Vou ter que tirar daqui. Vou colocar aqui embaixo. Bom, a gente tem o primeiro caso com uma pilha só. Vamos ver, então, quanto que tem de corrente e de tensão, né? Porque as duas grandezas elétricas aí principais também tem quem? A resistência, né? Então, quando a gente está com uma pilha, olha quanto chega de tensão, né? Alguém lembra por que dá negativo aqui? Deu um número a menos 9 volts. Por que deu menos? Alguém lembra? A gente viu isso em sala de aula. Muito bem, Giovanni, porque está ao contrário, né? Na verdade, o vermelho tem que ser deste lado, do polo positivo, e o preto tem que ser no polo negativo. Muito bem, Guilherme. Aí, ó, se a gente troca essas pontas de prova, vai dar o quê? Positivo. Então, nós temos 9 volts chegando. Vamos anotar aqui. Então, o primeiro caso, né? A gente tem 9 volts com uma corrente
de 0,9 amperes. Mas será que na lâmpada é a mesma coisa? Ó, vamos lá verificar na lâmpada. A mesma coisa. E atenção. A mesma coisa, né? Ela só mudaria se a gente estivesse trabalhando com mais lâmpadas, tá? E eu vou mostrar lá para frente, ok? Então, tudo bem. Se a gente colocar, então, mais uma pilha, o que vai acontecer? Já sabemos que a tensão vai aumentar, certo? E se a gente aumenta a tensão, o que será que acontece com a corrente? Quem arrisca dizer o que vai acontecer com a corrente? Então, ó, com duas pilhas, o que aconteceu com a tensão? Dobrou, tá? Então, ó, no segundo caso, tenho duas pilhas. A tensão foi para 18. 9 vezes 2, 18. E o que será que aconteceu com a corrente? Vamos verificar. Vamos verificar a tensão aqui na lâmpada também, né? Para provar que dá o 18. Com a corrente, ó, 1,8. 1,8. Então, o que aconteceu? Dobrou também. Então, olhem, se a gente colocar duas pilhas, né? Isso alimentando uma lâmpada só, tá, gente? Só uma lâmpada. Então, se a gente alimentar uma lâmpada com uma pilha, ela dá um valor. Com duas pilhas, ela vai dobrar esse valor. E com três pilhas? Vamos colocar mais uma, então, para ver o que acontece. Triplica o valor. Olha aqui, ó, 27. Vamos ver lá na lâmpada. 27. Bom, então a gente teve o caso com uma pilha, com duas pilhas e com três pilhas. Então, se a gente aumenta a tensão, o que acontece com a corrente? Aumenta. E ela aumenta no mesmo padrão, né? Ela aumenta de uma forma proporcional aí, né? Lembra lá da primeira lei de Ohm que a gente estudou? Nada mais é que isso, né? Então, se a gente aumenta a tensão, a gente também aumenta a corrente de uma mesma maneira, ok? Então, aqui vai dar 2,7 amperes, tá? Então, se eu dobro em tensão, eu dobro na corrente. Se eu triplico na tensão, eu triplico na corrente. Tudo bem por aqui? Então, se a gente colocar mais tensão, vai ter mais corrente passando, ok? Bom, isso é no caso de uma lâmpada. E quando a gente trabalha com duas lâmpadas? Bom, quando a gente trabalha com duas lâmpadas, primeiro a gente tem que saber se é um circuito em série ou em paralelo, né? Porque em série e em paralelo, eles vão trabalhar de uma maneira diferente. Então, ó, vou limpar aqui primeiro toda a tela. Vou primeiro trabalhar com um só. Com uma só pilha. Só que eu vou trabalhar num circuito em série, tá? Numa lâmpada também em série, olha aqui. Então, para ela ser considerada em série, o que tem que acontecer? Isso daqui, ó. Uma do lado da outra, tá vendo aqui, ó? Uma vem aqui e vai para cá, ó.
uma do lado da outra, tá? Isso que significa que ela está em série. Bom, então, vamos ver o que acontece com a tensão e com a corrente no circuito em série. A gente já viu, tá, o que acontecia. Então, vamos relembrar. Muito bem. Mas o que divide? Então, ó, a gente vai trabalhar com uma pilha só, tá? Mas agora a gente vai trabalhar em série. O que será que acontece com a tensão? Deixa eu até botar aqui, ó. A tensão, ela pode ser representada tanto pela letra U quanto pela letra V, ok? E o que será que acontece com a corrente? A nossa corrente é representada pelo nosso I, tá? Então, se a gente tem um circuito em série, vamos medir a tensão que chega, né? Deixa eu voltar aqui para poder pegar de novo. Então, a tensão de entrada, o que está movimentando o nosso circuito, tem 9 volts. Uma pilha, então, a gente já sabe que tem quantos? 9 volts, né? Beleza, neste caso aqui, tá? Opa. Agora, vamos verificar ela em cada lâmpada. 4,5. 4,5. Então, quando a gente está trabalhando num circuito em série, ok? A tensão, ela vai ser dividida pelas lâmpadas. Então, eu chego com 9 e ela vai dividir isso entre as lâmpadas. Olha o que vai acontecer com cada lâmpada. Vai ficar com 4,5. 4,5. Então, na lâmpada, a tensão, ela vai ficar 4,5 volts em cada uma. Tem gente que estudou, hein? Que legal! Então, na corrente, o que vai acontecer com a corrente? Ó, a corrente é 0,45 amperes. Se ela for em cada uma lâmpada, ó, 0,45. Então, o que acontece com o circuito em série? Ele vai ter a tensão dividida, mas a corrente em todo o circuito vai ser o quê? Igual, né? E num circuito paralelo? Então, em série, tensão igual, ou tensão, ela vai ser dividida entre as lâmpadas e a corrente vai ser igual. Isso num circuito em série. Bom, isso com duas lâmpadas, certo? Se eu colocar mais uma lâmpada, o que será que vai acontecer? Ó, não tá chegando nem para cá direito, né? Se eu aumentar a minha tensão, chega, né? Mas, por exemplo, aqui, ó. Eu tenho 9, só que vai chegar para cada uma. Opa, não liguei aqui, por isso que não acendeu. Peraí. Liguei sim. 4,5. 4,5. Por que aqui tá chegando no 0? Deixa eu aumentar aqui mais uma, peraí. Isso aqui não tá ligada correto. Deixa eu ligar correto aqui. Agora vai. Agora vai. Então, ela chega com 9, né? Só que com 3 lâmpadas, o que vai acontecer? Ela vai dividir esse 9 em 3. Então, conforme a gente vai aumentando as lâmpadas, essa tensão ela vai ser dividida
para que fique com o total dessa tensão, ok? Então, se aqui tem 9, ela vai dividir em 3, 6, 9, né? Se ela tem, no caso, 2 lâmpadas, aí vai ser 4,5 mais 4,5, né? 4,5 mais 4,5, 9. Então, se eu tenho um circuito em série, eu tenho, né? Na hora que você for dimensionar aí, você já vai saber que sua tensão de entrada é uma e ela vai dividir entre as suas lâmpadas, tá? E a corrente você não precisa se preocupar, porque a corrente ela vai ser igual em todos os nossos elementos, tá? Ó, vai ser igual. Bom, isso é num circuito em série. Como a gente já viu, num circuito em série, é meio complicado trabalhar num circuito em série pelo seguinte fato. Então, eu tenho 3 lâmpadas. Se uma queima, então se uma vai queimar o filamento dela também, pode acontecer isso. O que é o filamento dela? Deixa eu pegar aqui. Essa parte de dentro da lâmpada, tá? Ela faz com que aconteça, né, esse movimento dos elétrons, passe por aqui pela lâmpada, pelo bocal, ela venha, passa por esse filamento e vai para o outro lugar. Então, aqui está representando certinho. Ela vem, ela passa pelo filamento e vai para outro lugar. Quando a lâmpada está queimada, né, o que vai acontecer? Esse filamento aqui, ele vai estar interrompido, né? Então, a gente vê que tem um lado e o outro lado, né? Numa lâmpada normal, né? Não essa daqui. E vai ter um filamento levando ela para o outro lado. Se ela está quebrada, o que vai acontecer? Esse filamento, ele vai estar assim, né? Para baixo. E aí, o que vai acontecer? Isso vai estar queimado. Então, só de olhar esse filamento, você vê se a lâmpada está queimada ou não. Quando ela está quebrada, num circuito em série, eu vou até colocar um interruptorzinho aqui. Quando ela está queimada, esse filamento ele quebra. Então, ó, quebrou o filamento, ok? Quando quebra um filamento num circuito em série, olha o que acontece com o meu circuito. Ele parou. Ele não consegue o quê? Chegar nada de corrente e nada de tensão para nenhum dos lugares, né? Nem na primeira que estava, e nem foi a primeira que o filamento, no caso, queimou, ou no caso que a lâmpada queimou. E se fosse na terceira aqui? A mesma coisa, ó. Queimou uma lâmpada. Se queima uma lâmpada, o que vai acontecer? O circuito ele vai ficar aberto. Muito bem, Cauã, isso mesmo, né? Ele vai ficar aberto. Por isso que eu coloquei esse interruptor, ó. Essa é a representação. Então, no circuito em série, em qualquer ponto que eu tenho qualquer coisa aberta, se eu tenho um circuito aberto, não vai funcionar. Ok? Então, queimou alguma lâmpada no circuito em série, não funciona mais nenhum dos meus circuitos. E a gente viu lá em sala de aula, né, que o pisca-pisca, né, ele funciona dessa maneira. Então, quando queima uma, queima o circuito que está com esse 1. Então, por exemplo, tem lá o pisca-pisca, só que ele tem várias lâmpadas, muitas lâmpadas, certo? Aí quando queima uma, queima metade do fio. É porque um circuito desse que queimou é até metade, depois vai para um outro circuito, ok? Então, desse em série, todos que estão com ele em série vão parar de funcionar. Todas as lâmpadas estão queimadas? Não. É apenas uma que queimou, mas todas vão parar de funcionar porque não vai ter essa passagem de corrente elétrica, né?
Então, essa é uma coisa muito ruim do circuito em série. Porém, esse circuito em série, ele é mais econômico, tá bom? No caso, em gastos. Então, é muito importante também a gente entender o que é um circuito. Deixa eu limpar aqui a tela. O que é um circuito aberto e fechado, tá? Então, o circuito aberto, quando a gente trabalha com um só, né? Uma só lâmpada com uma só tensão. O circuito aberto, tá? Nesse caso, nesse circuito aqui, ó, não vai funcionar. Porque se o circuito estiver aberto, tanto neste caso, nessa representação, quanto em série, o que que acontece? Os meus elétrons não vão andar. Consequentemente, minha corrente também não, porque a corrente, ela só vai ocorrer num circuito se tiver uma diferença de potencial. Ou seja, o seu circuito só vai funcionar se tiver uma tensão. Se não tiver tensão, seu circuito não funciona, né? Então tem que chegar essa energia para que seu circuito funcione. Então, se ele está aberto, não vai funcionar. Circuitos, eles só vão funcionar se eles estiverem fechados, né? E é por isso que a gente faz aí as lâmpadas, né? As lâmpadas, elas têm os interruptores, e os interruptores, dentro dele, acontece isso, né? Então, se ele está, por exemplo, neste caso aqui, eu vou pegar o interruptor aqui do quarto, vou apertar ele, apagou a luz. Por que que apagou a luz? Porque abriu o meu circuito está aberto. Vou apertar de novo. Acendeu, por que que acendeu? Na hora que eu aperto o meu interruptor, ó, acende a lâmpada. Vou apertar de novo o interruptor, ó, apaga a lâmpada. É por isso que ela acende e apaga, porque ela vai ter, em momentos que ela tiver apagada, um circuito aberto. No momento que ela tiver acesa, um circuito fechado. Tudo bem até aqui, pessoal? Se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar no bate-papo, tá? Deixa eu arrumar aqui. Ok. Seu compartilhamento está pausado, por quê? Agora. Compartilhar. Agora foi. Então, o que, que a gente vai ver, né? A gente viu ali na aula passada como funciona com duas pilhas e a gente viu que somou essa tensão, né? Mas a gente vai ver no caso de com essas pilhas juntas, ok? Só que num circuito paralelo, né? E por que paralelo? Paralelo, como que acontece? Ó, se fosse um circuito em série, essa lâmpada ela estaria ligada com essa. Então ficaria uma lâmpada aqui e uma lâmpada aqui, uma ligada com a outra. Neste caso não, ela vem aqui, ó. Então eu tenho corrente passando por aqui e depois eu consigo também que a corrente passe por esse lado, tá? Então ela está em paralelo. A lâmpada, ela tem um resistor dentro dela, tá? Para que ela controle essa corrente que chega nessa lâmpada, tá bom? A gente já tinha até falado sobre isso. Então, o que acontece? Vamos ver como funciona, então, em paralelo, tá? A gente viu em série, lembrou aí em série e em paralelo. Então, vamos limpar aqui o desenho. Vamos ver com uma, depois com duas, né? Então, em paralelo, eu vou precisar, pelo menos, no mínimo, duas lâmpadas. O fio.
paralelo, ele vai acender também normal, né? Só que quando a gente trabalha no paralelo, o que acontece com a nossa tensão e o que acontece com a nossa corrente? Bom, eu tenho uma tensão de entrada de 9 volts. Deixa eu colocar aqui a anotação, né? 9 volts. Quando será que ela vai para as pilhas? 9. Olha como esse daqui é diferente, né? No caso do nosso circuito em série, quanto que ia para as lâmpadas? A divisão, ok? Então, se eu tinha 9 e tinha 2 lâmpadas, foi com 4,5 para cada um. No caso do circuito em paralelo, não. A tensão é igual em todos os pontos. Deixa eu ver aqui o bate-papo. Muito bem, o Giovanni falou certinho, porque eles são circuitos separados, né? Ó, tem um circuito que vem para cá e aí vem aqui num outro circuito para cá, né? E com isso, o que acontece? A tensão ela vai ser a mesma em todos os pontos. Vamos ver a corrente. A corrente, olha, 1,8. Só que ela vai para cada lâmpada 0,9. Então, quando a gente está trabalhando num circuito em série, a gente tem a tensão dividida aí pelas lâmpadas e a corrente igual em tudo. Quando a gente tem um circuito em paralelo, a tensão é igual em todos os pontos, já a corrente é dividida. Tá? Então, ela tem isso de diferente, tá? A tensão e a corrente, ela vai trabalhar uma diferente da outra. Então, se for circuito em série, tensão, ela vai ser dividida para os equipamentos, tá? Já a corrente vai ser igual em tudo. Em paralelo, a tensão vai ser igual em tudo, já a corrente vai ser dividida por esses equipamentos, ok? Bom, mas se ela tem a tensão, ela chega aqui, ó, com uma tensão de 9 e não divide essa tensão, o que será que acontece com essa iluminação dela? Então, ó, vou fazer aqui em cima o circuito em série. Olha a diferença que acontece na lâmpada, tá? Então, olha a luminosidade da lâmpada. Olha no circuito em série quanto que acende. Olha no circuito em paralelo quanto que acende. Por quê? Porque a tensão que chega aqui é uma, né? Ela é dividida. Aqui a tensão é igual em tudo, né? Então, a potência dessa lâmpada, ela atura até quanto? Até tanto. Só que conforme ela tem mais energia para ela pegar, mais ela vai acender, ok? É claro que depende do tipo de lâmpada, tá? Que a gente já viu lá nas aulas passadas. Muito bem. Então, a tensão aqui, ela é menor de entrada. Então, para a gente transformar essa energia elétrica em energia luminosa, ela vai pegar menos dessa tensão e, consequentemente, o quê? A corrente aqui, ela vai ser igual em todos os pontos, tá? No circuito em série. No circuito, a corrente, ela vai ser isso, igual em todos os pontos. A tensão, ela vai ser dividida. No circuito em série, a corrente ela vai ser dividida, mas a tensão vai ser igual. Então, se está chegando essa tensão, se está chegando mais energia aí, essa lâmpada consegue pegar mais energia para ela trabalhar de uma forma mais clara, né? Mais iluminada, ok? Deixa eu limpar aqui a tela. Tá, mas o que será então? Aqui ficou claro, né, gente? A diferença das duas, da iluminação das duas, né? E o que acontece, então, se uma queimar? Se uma queimar, ou se uma, em qualquer ponto, tiver com um circuito aberto,
Ó, se eu abrir esse meu circuito, o que vai acontecer com o outro? Vai funcionar normalmente, né? Então, se essa lâmpada queimar ou um fio for interrompido dessa lâmpada, né? O que vai acontecer? A outra vai acender normalmente, né? Então, eu tenho um circuito aberto, beleza, eu tenho um circuito aberto. Vai funcionar meu circuito? Esse que vem para essa lâmpada, não. Mas o que está indo para outra lâmpada vai funcionar normalmente. Agora, se todos os circuitos estiverem abertos, ele não vai funcionar, né? Mas, quando a gente trabalha num paralelo, o que acontece? Né? Se uma queimar, a outra vai funcionar, tá? Ela vai funcionar porque o circuito que está indo para ela está fechado, né? Se ela estiver aberto, que é o caso da nossa residência, a gente usa quem? O paralelo, ok? O circuito em paralelo. Então, a gente acende e apaga a lâmpada, né? Sem nenhum problema. As outras não vão ser o quê? Né? Comprometidas com isso. Então, a gente consegue acender e apagar em cada ponto da nossa casa. Tudo bem até aqui, pessoal? Deixa eu arrumar aqui. Ah, tá. Vamos ver então com duas pilhas, né? Que isso daí eu não fiz ainda. Com duas pilhas, o que vai acontecer? Com duas pilhas, vai ter mais tensão chegando no meu circuito. Consequentemente, a iluminação vai ser maior. Lembrando que depende de quanto que a lâmpada resiste, ok? Então, a gente viu lá na aula passada, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Essa lâmpada era 127, então se eu chego a 120, né? Então ela funciona até com a voltagem até quanto? Até 127, até 127. Então ela está funcionando normal. A partir do momento que essa lâmpada ela foi criada para funcionar até 127 e eu coloco ela numa tensão maior do que ela é suportada, aí queima, ok? Então a gente precisa tomar cuidado com isso. A gente tem que ver, se a gente está colocando essas duas pilhas, né, e elas forem maior, essa tensão foi maior que a lâmpada, ela vai queimar, tá bom? Isso mesmo. Ela vai resistir, né, a tensão que ela aguenta é até 110. Passou de 110, ela vai queimar. Então, a gente viu aqui que ela está com 1000. Olha aqui, 1000 é muito mais do que ela resiste. Né? Então, tem que ver que tipo de lâmpada você está trabalhando aí, tá? É super importante. Então, nesse caso, né, a gente colocou duas, aumentou a luminosidade da lâmpada e a voltagem. O que será que aconteceu com a voltagem? Aumentou, lembra que ela era 9? Ela foi para quem? Para 18. Então, quanto que está indo para cada lâmpada? Está indo para cada lâmpada 18, né? Aumentou a tensão. Isso porque a gente está no circuito paralelo. Já a corrente, ela vai ser, ó, tem 3,6, ela vai ficar 1,8, 1,8. Se eu colocasse mais uma lâmpada, aí você teria que dividir a corrente por 3, ou seja, a corrente que chega, que aqui é o nosso ponto principal, onde está chegando a nossa energia, né, a corrente de entrada, que vai fazer com que divida, né? Então, se eu tenho 3 lâmpadas, essa corrente vai ser dividida por 3. Se eu tenho 4, ela vai ser dividida por 4. Onde ela vai ser dividida? Nos pontos respectivos dos equipamentos. Então, se eu tenho 3 equipamentos, nos equipamentos ela vai ser dividida, ok? Então, aqui eu tenho 3,6, divido por 2, vai dar para cada equipamento 1,8. Tudo bem até aqui, pessoal?
Então, o que a gente viu? A gente viu que o brilho dela aumenta. Se eu tenho um circuito aberto, ela vai continuar funcionando. No circuito em série, se eu tenho um circuito aberto, ele não funciona. E outra coisa, no circuito em série, a minha iluminação é bem menor. Por quê? Porque ela divide a tensão dela, ok? Então, ela está dividindo essa tensão. Então, a lâmpada, ela precisa pegar uma quantidade de energia para transformar essa energia elétrica em luminosa, tá? A Isabelle perguntou alguma coisa. Quanto maior a tensão, a voltagem ela vai ser maior. A tensão e voltagem é a mesma coisa. Então, a vantagem do circuito em paralelo é que eu posso, no caso, queimar uma lâmpada e ela continua funcionando o outro circuito, né? Então, a gente já sabe qual circuito está com problema e é só arrumar, é só trocar aquela lâmpada, tá? Só que no circuito em série, a minha iluminação vai ficar bem mais clarinha, né? Porque a tensão que está entrando ali está sendo dividida por essas lâmpadas, né? E também, no caso do meu circuito em paralelo, o que vai dividir é a minha corrente. Já em série, a minha corrente em todo o meu circuito é igual. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Do circuito aberto e circuito fechado, alguém tem alguma dúvida? Vamos colocar aqui 3 para ver como funciona. Né? Só que quanto que está chegando aqui de tensão? Ó, tá chegando 27 volts. Né? A gente sabe que essa lâmpada aqui, ela aguenta, no caso, 127. Bom, vamos então fazer uma coisa. Vamos colocar essa bateria aqui, só que com uma tensão bem maior. Olha essa tensão aqui de 1000 volts. Vamos ver o que acontece com o circuito? Queima, né? Por quê? Então, você tem que tomar cuidado, né? Quando você for ligar, né, no caso, as pilhas, tem que estar o quê? A lâmpada, ela tem que suportar isso que está chegando de entrada, ou seja, essa tensão que está chegando. Então, se a lâmpada, ela aguenta até 127, você não pode colocar uma tensão a maior que isso, tá bom? Então, gente, para que um circuito funcione, isso é muito importante, tá? Para que um circuito funcione, ele precisa ter uma diferença de potencial. Por isso que a maneira correta de se ligar um circuito não é dessa maneira, né? Porque a gente tem um polo negativo e um positivo, né? Se a gente liga assim, o que acontece? Não tem essa diferença de potencial. E por não ter essa diferença de potencial, os elétrons não começam a andar de uma maneira ordenada. Então, se não tem tensão, né, não tem corrente, e se não tem tensão e nem corrente, não tem o nosso circuito. Ok? Então é isso, pessoal. Daqui a pouco vai desligar, né, que sempre costuma desligar, como eu tô falando, mas dessa vez eu acabei um pouco antes. Imagina, obrigada a vocês pela presença, tá bom, pessoal? Até semana que vem, hein? Tchau, tchau.